Amém? Amém. Amém. O tema que nós colocamos hoje para que a gente pudesse conversar é um pouco longo o tema, mas também é profundo. Que o tema que nós estamos colocando aqui é os mistérios da obra de Deus, é nossa responsabilidade em reconhecer suas maravilhas. Nós temos dificuldade de entender os mistérios de Deus, as obras dele, e nós somos responsáveis em reconhecer quais são essas maravilhas. Então, Deus nos coloca como responsáveis das maravilhas que Ele vai fazer nas nossas vidas. E é isso que nós vamos ver aqui, quais são essas maravilhas, e é onde a gente fundamentou essa palavra. Então, esse tema, ele une uma ideia de explorar as ações de Deus que estão além da nossa compreensão, com a nossa obrigação de reconhecer e valorizar as maravilhas que Ele realiza. Então, Deus realiza as maravilhas, mas só que a gente não dá muita importância para essas maravilhas que Ele realiza. E essas obras são muitas vezes além do nosso entendimento. Nós não entendemos as obras de Deus, nós não entendemos as maravilhas que Ele faz para as nossas vidas. E nós vamos refletir justamente sobre essas maravilhas e como é que nós devemos ser gratos por essas maravilhas acontecerem nas nossas vidas, nas vidas dos nossos irmãos. Então nós temos que reconhecer isso. E é o que está em Jó 37:5 que diz assim, olha, a voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas, acima do nosso entendimento. Então, nós não entendemos essas maravilhas. Jó também não estava entendendo quais eram essas maravilhas que Deus fez na vida dele e por que aqueles acontecimentos estavam sendo dirigidos na vida dele. Jó 37:14, 16 diz assim, ó, escuta isto, ó Jó, para se considerar para e considera as maravilhas de Deus. Porventura, sabes tu como Deus as opera? E faz resplandecer a luz da sua nuvem? Sabes tu como se equilibram as nuvens? As maravilhas que é perfeito nos conhecimentos? Então, Deus vai nos dando direção nessas passagens para que a gente possa entender quais são essas maravilhas de Deus e como é que a gente tem que valorizar e como que nós temos que nos responsabilizar por essas maravilhas. Então, nós vamos trazer alguns pontos de reflexão sobre essa nossa responsabilidade e qual é a aplicação prática para essa responsabilidade e quais são as chaves para acesso aos mistérios de Deus. Existem chaves que nós temos que acessar para que a gente possa ter direito e ser responsabilizado por essas maravilhas. O ponto de reflexão que nós vamos ver é a grandeza incompreensível de Deus. Nós não compreendemos essas grandezas de Deus. Então, assim, nós não conseguimos compreender. E qual a convocação a essa contemplação que Deus nos pede para que nós possamos ser responsáveis por esse momento? E qual o conhecimento perfeito de Deus? A gente não conhece Deus na profundidade, na intimidade. E é isso que Ele está nos chamando hoje para que nós possamos ter essa intimidade com Ele, para que nós possamos ser responsáveis por essas maravilhas de Deus. Então, a grandeza incompreensível de Deus. Esse é o primeiro ponto. Jó 37:5 nos lembra que Deus faz grandes coisas que estão além da nossa capacidade de compreensão. A sua voz troveja maravilhosamente e suas ações são misteriosas e grandiosas. Qual a reflexão que nós fazemos sobre essa grandeza incompreensível de Deus? Como podemos cultivar uma atitude de humildade diante da vastidão, da complexidade das obras de Deus? Então, nós temos que ter essa reflexão que nós temos que cultivar uma humildade diante dessa grandiosidade de Deus. Então, às vezes acontecem as coisas nas nossas vidas benéficas, a gente ou dá muita importância e valoriza a nossa vida e não a grandeza de Deus, ou a gente simplesmente acha que é algo normal ter acontecido na nossa vida. E Deus nos chama para que nós possamos ser humildes nessa grandiosidade que Ele está nos mostrando.
Então, nós somos responsáveis por isso e ele nos chama para que nós possamos cultivar essa atitude de humildade. Ele também nos convoca a uma contemplação. Eu tenho que contemplar essas maravilhas que ele está nos dando. No versículo 14 e 16 de Jó, Deus chama Jó a parar e considerar as suas maravilhas. Deus está chamando a nossa atenção para que nós possamos ser convocados e contemplar essas maravilhas. E esse é o convite para a contemplação profunda das obras divinas, que reconhecendo a nossa limitação e a sabedoria infinita de Deus. Deus tem uma sabedoria infinita, o nosso conhecimento é finito e nós somos responsáveis por por esse infinito de Deus e pela nossa falta de conhecimento total das obras de Deus. Por que que nós não temos essa contemplação corretamente estabelecida na nossa vida? Porque nós não buscamos conhecimento de Deus. Então, Deus está nos chamando a atenção para que nós possamos ser responsáveis por essa contemplação. Então, assim, qual a reflexão que nós fazemos sobre essa contemplação? São maneiras que podemos incorporar momentos de contemplação em nossas vidas diárias para reconhecer as maravilhas de Deus. Então, Deus pede para que nós passamos a parar, contemplar, olhar o que está acontecendo e que nós possamos incorporar isso na nossa vida como algo extraordinário para que a gente possa ver essa presença maravilhosa de Deus nas nossas vidas. Outro ponto é o conhecimento perfeito de Deus. Deus é descrito como aquele que é perfeito nos conhecimentos. Sua sabedoria e conhecimento estão além do que podemos imaginar em suas obras e são executadas com perfeição. Então, Deus, quando começou a fazer toda a obra dele no início, em Gênesis 1, ele foi perfeito. Então, ele trouxe a perfeição para que nós pudéssemos contemplar essa perfeição dele. Então, tudo que ele fez, ele ia falando: isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom. Então, tudo que Deus faz nas nossas vidas é muito bom. Até a repreensão que ele faz para nós é muito bom, porque nos dá uma orientação, nos dá uma correção e muda a nossa rota. Então, às vezes, a gente está em caminhos errados e Deus está nos trazendo, chamando a atenção, e isso é muito bom para as nossas vidas. E qual a reflexão que nós fazemos sobre o conhecimento perfeito de Deus? Nós podemos confiar na perfeição e sabedoria de Deus, especialmente quando enfrentamos situações que não entendemos. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não estamos entendendo. Ah, mas por que que aconteceu tal coisa na minha vida? Eu não estou entendendo, mas Deus sabe por que que aquilo está acontecendo e eu tenho que parar e refletir nessa obra maravilhosa que Deus está me dando essa direção. Tudo que Ele faz é perfeito, mesmo eu estou sendo corrigido por Ele, né, uma situação que talvez seja difícil, um momento difícil, ou talvez de relacionamento, ou talvez de numa parte financeira, em qualquer área da minha vida que esteja acontecendo, eu tenho que parar e refletir que o Deus é perfeito e o conhecimento dele sobre a minha vida também é perfeito, porque foi ele que me criou, foi ele que me gerou, foi ele que está me dando entendimento, ele que está me dando sabedoria, está me dando conhecimento, e eu estou agregando isso à minha vida, e eu estou, a partir desse momento, crescendo na presença de Deus. E qual a aplicação prática desses conhecimentos que Deus está nos dando, dessa responsabilidade que Ele está nos dando em reconhecer as maravilhas dele? Então, ele diz para que nós temos que cultivar a humildade, praticar a contemplação, tenho que buscar a sabedoria e tenho que ter ação de graça, ou seja, ser grato em tudo aquilo que Ele está nos dando de direção. E para cultivar a humildade, eu tenho que reconhecer a sua limitação e a grandeza de Deus. Eu tenho que reconhecer qual é a minha limitação e reconhecer qual é a grandeza de Deus. Então, nesse momento, eu estou cultivando a humildade. Eu tenho que praticar a humildade nas minhas orações, tenho que admitir que há muito além do seu entendimento e confiando na sabedoria divina. Então, cultivar a humildade é justamente reconhecer a minha limitação e também reconhecer a grandeza de Deus. Em Tiago 4,10 diz assim, olha, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará.
Então, quando eu cultivo a humildade, Deus vai me exaltar, porque eu estou reconhecendo a grandeza dele, estou reconhecendo a minha limitação. Por isso que ele nos pede para cultivar a humildade. Quando ele pede para que eu pratique a contemplação, é que eu dedique tempo regularmente para contemplar a criação e as obras de Deus. Então, eu tenho que estar praticando regularmente. O regularmente aqui é todo dia, toda hora, todo instante, todo minuto, em todo o tempo. Eu tenho que estar praticando e contemplando a presença de Deus. Nas coisas mais insignificantes que esteja acontecendo naquele momento, eu tenho que convidar o Espírito Santo para vir junto comigo e eu possa estar fazendo e falando com ele qual a direção que ele tem que me dar. Eu tenho que convidar o Espírito Santo para estar na minha vida. E eu começo a praticar a contemplação, contemplar a presença dele, contemplar os momentos que eu estou vivendo com ele, para que eu esteja atento às maravilhas que estão acontecendo ao meu redor. E isso vai me permitir maravilhar-se com a beleza e a complexidade da natureza e da vida. Então, nós vamos ver alguns detalhes que estão acontecendo na nossa vida. Às vezes a gente passa em frente a uma planta, a gente não dá nem atenção para ela. E Deus nos chama a atenção, presta atenção naquela planta que está ali, com aquela flor, com aquele botão, com aquela vida que está surgindo ali, novos botões, e a gente não para contemplar essa grandeza de Deus, essa maravilha de Deus, porque uma planta somos nós e no nosso interior. Muitas coisas querendo florir e a gente está bloqueando esse crescimento. Salmos 19:1 diz assim, olha, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, em cada detalhe que a gente passa, a gente tem que observar na natureza o que Deus fez, que está ali a obra da mão dele. Nós somos obra da mão dele. Então, se passou uma pessoa perante nós, é uma obra de Deus que está circulando ali naquele momento. E a gente tem que parar e contemplar justamente isso. Outro ponto que a gente tem é buscar a sabedoria. Então, assim, eu tenho que estudar a palavra de Deus, tenho que pedir sabedoria em oração, eu tenho que estar todo momento ali, no momento da minha oração, estudando a palavra, pegando um versículo que a gente vai estar estudando, a gente vai estar falando com Deus sobre aquele versículo. Eu vou tendo essa sabedoria de Deus para que eu possa crescer. Então, eu busco entender mais sobre os caminhos de Deus através da leitura bíblica e da reflexão espiritual. Então, eu tenho que estar todo momento buscando essa sabedoria. Provérbios 2:6 diz assim, olha, porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca, o Senhor dá sabedoria, o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca que vem o conhecimento e o entendimento. Então, da boca de Deus vem toda a sabedoria, todo o entendimento, toda a inteligência que nós temos vem de Deus. Então, eu tenho que buscar a todo instante essa sabedoria para que eu possa crescer, que eu possa evoluir, que eu possa ser agente transformador de vidas, que eu possa ser fonte na presença de Deus. E é isso que Ele quer que nós sejamos aqui nessa terra. E ação de graças. Eu tenho que desenvolver uma atitude de gratidão. Ah, quando que eu vou ser grato a Deus? Todo dia, todo instante, todo momento, em tudo que eu estiver fazendo, eu tenho que ser grato a Deus. Eu tenho que desenvolver esse lado que a gente não, nós não somos gratos a Deus por coisas grandes que Ele faz nas nossas vidas. Eu posso até exaltar a Deus, mas as coisas pequenas, às vezes eu acho que é normal. E isto não é normal. Isso daí é obra de Deus. E eu tenho que ser grato nesse momento a Ele. Então, eu tenho que agradecer a Deus por suas obras maravilhosas e por seu cuidado na nossa vida, mesmo quando não compreendemos totalmente suas ações. Então, às vezes, eu não estou entendendo esse momento que eu estou passando, mas eu tenho que ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele está nos fazendo. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, ó, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então ele pede que em tudo, em todos os momentos, nos momentos bons, nos momentos não bons, nós temos que ser grato a Ele e a tudo que Ele está nos dizendo, que está nos fazendo, que está nos ajudando, que está nos transformando. E agora nós vamos ver quais são as chaves para acesso aos mistérios de Deus. Existem chaves no mundo espiritual e a gente tem que saber quais são essas chaves que vão dar acesso a essas maravilhas de Deus.
Um dos acessos é a fé e confiança. O outro, a humildade e submissão. Um outro é busca contínua e a sensibilidade espiritual. A fé e confiança, nós temos que manter uma fé inabalável e confie no caráter de Deus e sabendo que Ele é bom, perfeito em tudo que faz. A fé e confiança, muitas vezes a gente levanta num dia que a gente imagina que está tudo certo, mas de repente a gente começa a ficar incômodo, a gente fica desmotivado, a gente começa a perder energia. E isso que é a gente ter fé e confiança. Eu tenho que buscar essa força, pedir ao Espírito Santo que elimine da minha vida esse desconforto que eu estou tendo, esse comportamento que eu estou tendo, e pedir para que o fogo do Espírito Santo venha me encher, venha me preencher e que tire todos esses pensamentos que está sendo gerado na minha mente. Então, eu tenho que mover essa confiança dentro de mim para que eu possa ter uma fé inabalável e saber que Deus está nos dando, nos forjando o nosso caráter e que tudo que Ele fez é bom e perfeito. Esse dia que Ele fez para nós, que o mundo espiritual está querendo colocar na nossa vida uma guerra que não existe, então Deus nos conforta que nós temos que ter essa fé, essa confiança. Hebreus 11:1 diz assim, olha, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, assim, no mundo espiritual acontecem coisas que eu não estou vendo, ou para o bem, ou para as coisas que não acontecerem normalmente boas. Então, Deus fala que, assim, eu não estou vendo nada disso, mas o Espírito Santo está agindo e eu estou mudando a minha forma de pensar, eu estou mudando o meu comportamento, eu estou mudando as minhas atitudes, porque a minha fé está em Deus, não está em homens, não está em sistemas, não está em governo, não está em pessoas. A minha fé está em Deus. Então essas coisas serão mudadas, serão transformadas, serão restauradas, porque a minha fé é inabalável. Então, com Deus, nossa fé é inabalável. A humildade e a submissão. Deus nos diz que para que nós submetamos à vontade de Deus, reconhecendo que a sua sabedoria supera a nossa. Então, nós temos uma sabedoria finita. A sabedoria de Deus é infinita. Então, vai nos ajudar a superar todas as nossas finitidades. Então, deixe que essa submissão guie suas decisões e ações. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim, olha, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, quando eu tenho essa humildade, essa submissão, eu estou me submetendo à vontade de Deus. E eu reconheço a sabedoria dele. E eu reconheço que eu vou superar todos esses momentos ruins que eu estou passando. Então, eu estou me dedicando nesse momento de decisão. Eu estou mudando as minhas decisões e estou mudando as minhas ações para que eu possa estar submetido à vontade de Deus e não à vontade minha, nem à vontade de homens. Então, eu vou estar confiando em Deus e o meu coração não vai estremecer. Então, eu vou ter esse entendimento, eu vou reconhecer os caminhos que Deus está traçando para a minha vida. Então, assim, os meus caminhos serão totalmente diferentes daquele que eu imaginava ser. Então, assim, o caminho meu, a partir de agora, é um caminho que está estabelecido por Deus para que eu possa buscar lugares altos. E a busca contínua. Continue buscando conhecer mais sobre Deus. Então, eu tenho que ter em todos os momentos buscando conhecimento de Deus. Eu tenho que estudar as Escrituras, tenho que orar fervorosamente, tenho que participar de comunhão com os outros irmãos que podem ajudá-lo a crescer em seu entendimento. Então, esse momento que nós estamos aqui é um momento que nós lemos a Escritura, que nós oramos fervorosamente, que nós participamos de uma comunhão e que nós estamos aqui para ajudar um ao outro. De que forma? Buscando a presença de Deus, buscando o entendimento da palavra dele. Olha o que diz Jeremias 29:13. Diz assim, olha, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, é uma busca contínua. Deus está falando para nós a todo instante buscar a presença dele. Quando eu bato na porta, quando eu estou buscando a ele,
eu vou achá-lo. E ele vai estar ali pronto para me ajudar, porque eu estou buscando de todo o meu coração. Então, o meu coração tem que estar aberto para ele, para que eu possa ter essa busca contínua e essa realização na minha vida. Eu tenho que ter uma sensibilidade espiritual. O que é uma sensibilidade espiritual? Que eu esteja sensível à orientação do Espírito Santo. Então, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar com a minha mente livre de qualquer outro tipo de pensamento que não seja uma conexão com Deus, que não seja uma conexão com o altar de Deus. Então, aqui dentro do tabernáculo de Deus, que somos o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, eu tenho que estar preparado para esse momento. Então, eu tenho que estar sensível à voz do Espírito Santo. Então, eu tenho que permitir que ele revele os mistérios de Deus ao nosso coração e à nossa mente, que ele vai nos guiando em sua jornada, na nossa jornada espiritual. Então, ele vai nos dando essa direção e vai nos dando o caminho da nossa jornada espiritual. Então, eu tenho que estar em santidade. Então, como é que é eu estar em santidade? É estar com a minha mente limpa, minha mente pura, minha mente focada 100% na região celestial, no mundo espiritual, numa conexão com Deus e com o Espírito Santo. 1 Coríntios 2:10 diz assim, olha, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, assim, o Espírito Santo, ele vem e vai lá nas nossas profundezas. Quando eu estou aberto, quando eu estou sensível para buscá-lo, para que eu possa estar recebendo a presença dele. Então, ele vem no nosso íntimo, lá no, buscando as informações que estão lá acumuladas lá. Muitas coisas que eu não trouxe ainda à tona no momento de oração, ele vai e busca e traz esse momento para nós. Por isso que assim a gente está sensível à voz do Espírito Santo para que eu possa estar estabelecendo essa presença dele na minha vida. E fechando esse momento, os mistérios da obra de Deus são profundos e muitas vezes além da nossa compreensão. Então, assim, os mistérios de Deus são profundos, então são infinitos. No entanto, somos chamados a contemplar suas maravilhas, cultivando uma atitude de humildade, gratidão e busca contínua pela sabedoria divina. Quando eu reconheço a minha limitação e confio na perfeição dos planos de Deus, eu abro o meu coração, nós abrimos nosso coração para um relacionamento mais profundo com Ele. Então, que nós possamos viver com sensibilidade espiritual, sempre atentos à voz do Espírito Santo que nos guia. Então, nós somos guiados pela voz do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está aqui hoje para nos ajudar a crescermos, a evoluirmos. Em João 8,12, ele diz assim, ó, falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, esse é o momento que Deus falou conosco para que nós possamos estar sendo luz do mundo. E quem segue a Jesus é luz do mundo. E jamais nós vamos andar em trevas, mas a gente vai ter sempre a luz da vida. A luz da vida é Jesus nas nossas vidas. E o Espírito Santo quer hoje nos ajudar a evoluirmos, a estar buscando a presença dele, a estar contemplando as maravilhas de Deus e que nós possamos ser gratos nesse dia de hoje por esse momento, por esse ensinamento que ele está nos trazendo. E eu quero ser grato a ele por ter nos dado essa palavra que hoje me deu muita força, muito entendimento do que ele quer, do que ele deseja na vida de cada um de nós aqui. Amém? Amém. 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 Oi, Valéria. Oi, Valéria. Oi, Beth. Oi, oi. Alexandre, Salete, Oi, Simone. pessoal. A gente é muito grato, porque Deus tem feito muitas revelações nesses dias, né? A gente está recebendo nos cultos, está recebendo na célula, a gente está recebendo a oportunidade de revisão, enfim. Eu creio que Jesus está nos abastecendo de uma forma sobrenatural e a gente vai acabar aproveitando uma boa fatia disso. É como a Adá falou, nem tudo a gente vai estar entendendo, né, Adá? E a gente não vai conseguir captar a imensidão, mas gratidão a gente tem direto. Acordar é ter gratidão, respirar
estar em casa, estar em família, estar saudável, é tanta coisa, é poder olhar para a vida, é ser livre para pegar um ônibus, para andar, é muito bom você ter essa gratidão, né? A gente vai orar por todo mundo, né, Ada? Sim. Vai tirar nossa foto. Beth, você está ouvindo a gente? Eu tô. Ai, que bom, que bom. Olha aqui, ó, aqui tem gente que vai fazer o revisão e tem gente aqui revisionista. Alguns estão com uma cara de cansado, Ângela, Ricardo, Valéria, mas só nós que estávamos lá dentro sabe como é ser cheio desse poder e desse Espírito Santo, né? A gente pegou até autógrafo do Espírito Santo, não é não, gente? Porque ele É estava tão verdade. perto da gente que dava até para sentir o cheiro dele, né? Que é um cheiro agradável. E, se Deus quiser, a gente vai participar em breve, em setembro, vai ter mais trabalhador, né? Porque vai ter os novos, Michele, se Deus quiser, vai estar trabalhando com a gente, a Beth, Eu a vou estar. Simoni, Em nome a de glória a Jesus. Deus. Você, a Lica, a Simoni, e tomara que o Daniel também esteja, né? E a gente vai atender vocês com muita excelência, né? Valéria, o Ricardo, a Ângela, e tem uma turma aí para fazer também, né, Ada? Que Sim. não conseguiu. A gente está orando desde já por essas pessoas que são muito preciosas para o Espírito Santo, né? A gente vai estar orando. Alessandra, você quer dar um breve testemunho que você tem antes de eu orar? Quero. Então Eu vamos quero ouvir. agradecer, né? Porque o meu emprego e eu falei para o Senhor que eu queria ir para o revisão Sim, e, e eu queria trabalhar. E eu não sabia o que ia acontecer e graças a Deus o Senhor preparou, consegui ficar em casa. E hoje de manhã eu orei, eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu preciso de 4 dias porque esse final de semana está movimentado, tá, né? Amanhã tá. na igreja, na sexta, né? O sábado, Sim, aniversário tinha do Marco, e no é, domingo, o é a Marco volta voltando. do refisão. E eu queria participar. Eu falei, Senhor, eu quero participar de tudo. Eu entrego nas suas Amém. mãos. E hoje, a hora que eu fiz a integração, eles diminuíram o treinamento. Então, eu vou entrar às 2 e vou sair às 6 na hora do Glória a treinamento. Deus. E Glória a só de Deus. ser a sexta, sábado e domingo eu tô livre até começar a trabalhar, né? A partir do momento que começar a trabalhar, volto sábado e domingo. Mas esse final de semana e esses 2 dias que eu precisava, foi liberado. Então eu creio que é a vontade do Senhor, né? E eu estou Eu muito creio. feliz, porque eu falei, Senhor, eu só preciso disso, né? O resto o Senhor vai entrar com providência. E graças a Amém. Deus, foi o que o Senhor É, fez. Ele são prometeu. as bênçãos que ele derrama, né? Porque o seu coração está disposto para ele. Aí ele se agrada. Grandes coisas. Fico muito